Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a italki, que é um site de idiomas onde você aprende idiomas online, me convidou para fazer um vídeo falando sobre algumas situações que eu já passei na vida onde teria sido muito útil eu saber outros idiomas. E aí eu fiquei super feliz com esse tema de vídeo e já pensei logo em vir contar para vocês algumas das histórias, micos principalmente, pelos quais eu passei quando eu estava morando na Europa. Então eu já falei em alguns vídeos aqui no canal que eu morei durante 6 meses em Portugal, inclusive eu tô devendo um vídeo pra vocês falando mais sobre isso, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E quando eu morei em Portugal, era muito barato viajar pela Europa e eu aproveitei junto com os meus amigos para viajarmos para vários lugares. A primeira viagem que eu fiz quando eu estava em Portugal foi para Londres. Vocês já sabem que Londres era o meu sonho desde pequena conhecer Londres. E foi o primeiro país que eu fui onde as pessoas simplesmente não falavam a minha língua. E foi muito engraçado. Nós ficamos hospedados em um hostel, que é a mesma coisa que albergue. Hostels são lugares onde você divide quartos. O hotel é mais caro porque você vai lá, vai reservar um quarto bonitinho só pra você, pra sua família, lá. No hostel você não tem essa opção não, colega. Alguns até tem, mas enfim, eu não tinha grana pra pagar esses hostels que tinham uns quartos mais reservadinhos e tal. E quando eu fui pra Londres, eu fui com mais 4 amigos. Então nós estávamos em 5 pessoas. E nós ficamos em um quarto que cabiam 9 indivíduos. Bom, acontece que as 4 outras pessoas que estavam com a gente no quarto eram 4 ingleses. Eles não eram de Londres, eles eram de Manchester, se eu não me engano. E é tipo, quando você tá nesses quartos de hostel, se você quiser, você interage com as pessoas. Se você não quiser, você não interage. Eu tava tão animada de viajar, sabe, pra outro lugar e conhecer gente de outras partes do mundo, que eu tava lá animadona, conversando, tal, lá, a gente trocando um papo, não sei o quê. Aí chegou na hora de dormir, a gente conversando, eu conversando com uns meninos assim, numa boa. De repente eles começam a tirar a roupa. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Eles dormiam de cueca. Mas tipo assim, você dormir de cueca num quarto onde está só você, ok, eu entendo. Agora, você dormir de cueca num quarto que tem pessoas que você nunca viu na sua vida, inclusive que tem meninas que você nunca viu na sua vida, foi bem estranho. Aí tipo, a gente ficou todo mundo parado, sem reação. Os meninos lá tirando a roupa, ficando de cueca, todo mundo assim. Aí o meu namorado começou a xingar, ele começou tipo, pô meu, que bando de cara sem noção, nossa, que ridículo, não sei o que, falando em português. E eu, para, você tá louco, o que você tá falando? Ele, Mari, ninguém entende o que a gente fala aqui, você acha que algum deles fala português? Aí acendeu uma luz assim, sabe? Falei, é verdade, ninguém entende o que eu falo. Aí foi engraçadíssimo, porque eu e minhas amigas, a gente ficou comentando, tipo, nossa, olha aquele cara ali sem noção, que não sei o que. E ninguém tava entendendo o que a gente tava falando. Eu acho que eles devem ter entendido que a gente tava falando deles, porque eles ficaram um pouco constrangidos depois disso. Mas peraí, né, colega? Eu também estava constrangida. Afinal de contas, tinha um homem que eu nunca vi na minha vida de cueca no mesmo quarto que eu. Então todo mundo ficou constrangido, tá tudo certo. Teve um dia que a gente foi numa padaria, tava eu e uma amiga minha, e a minha amiga, tipo, só faz a dela, entendeu? Hello, how are you? Ela não fala nada além disso. Eu passei na fila, tal, pelo atendente. Aí quando ela foi dar as coisas dela pra ele passar, o atendente virou e falou, You are very beautiful. Ela olhou pra minha cara e falou, Mai, o que significa? Tá te chamando de bonita? Aliás, taradinho esse moço aí, que coisa feia, gente. Ela ficou roxa, ela, Mari, o que você tá falando? O cara tá aqui na nossa frente. Eu, relaxa, colega, ele não tá entendendo nada. Aí ficamos lá, as duas rindo e o menino assim, tipo, olhando pra nossa cara. Mas quase me matou nesse dia. Mas aí depois de um tempo eu parei com essa palhaçada de sair falando dos outros, assim, em português, porque achava que ninguém tava me entendendo. Até a hora que eu encontrei com um brasileiro. E aí eu descobri que, querido, brasileiro é pior do que barata. Tem em qualquer lugar do planeta Terra. Você pode ir numa cidade assim que você vai falar, meu, ninguém conhece essa cidade no mundo, isso daqui é isolado. Você vai achar um brasileiro, pode ter certeza. Então toma cuidado, tá? Se você for fazer esse tipo de brincadeirinha, verifique se a pessoa não sabe realmente falar português. Aí chegou a hora de voltar, eu tava morando em Portugal, lá. Alguns dos meus familiares, coincidentemente, tinham ido também passear em Londres, na mesma época. Então eles me trouxeram algumas coisas do Brasil. Me trouxeram creme de cabelo, trouxeram requeijão, porque não tinha requeijão em Portugal, massa de pão de queijo, sabe? Várias coisas. Só que tem um pequeno detalhe. Quando você viaja por essas companhias aéreas que são mais baratas e tal, que você faz mochilão, você não pode ficar levando líquidos na sua bolsa. Tipo assim, você pode levar, mas em embalagens pequenininhas, uma quantidade lá que eu não lembro nem qual era a quantidade, mas eu sei que, assim, eu passei muito dessa quantidade, porque eles trouxeram coisas pra mim, tipo lata de leite condensado,
sabe? E aí, como eu tava de mochilão também, todos os meus amigos que foram comigo estavam de mochilão, eu peguei essa muamba aí e fui dividindo pra todo mundo. Então, você fica com lata de leite condensado, você fica com creme de cabelo, você fica com isso, você fica com aquilo, lá, lá, lá. Então tava todo mundo com a mala infestada e a gente achou na nossa cabeça que assim, ninguém ia pegar, entendeu? Porque, imagina, eles falam que só pode levar um pouquinho de líquido, mas ninguém vai ver isso daqui, vai passar. Aí a gente voltando de viagem, foi para o aeroporto e tal. E aí quando a gente foi colocar nossa mala na esteira, um guardinha, um policial, sei lá, alguém lá do aeroporto fez uma pergunta que a gente não entendeu. Tinha gente que falava inglês, eu falo inglês muito bem, eu dou aula de inglês, mas eu não conseguia entender o que o cara falou. Tava tipo aquela correria de aeroporto e um barulhão e tal, e o cara falando com sotaque britânico, que já não é fácil de entender. Mas era uma pergunta basicamente que você tinha que responder yes or no. Aí, todo mundo tava olhando pra minha cara, porque afinal de contas eu sou a professora de inglês, e ficava me perguntando, Mari, o que esse cara tá perguntando e tal. E eu falei, gente, eu não sei, eu não faço a menor ideia, eu não tô conseguindo entender. Fala que no e dane-se. Aí, meus queridos, eu sei que todo mundo pegou, colocou aquelas malas na esteira, e aí depois que passava da esteira, do raio-x e tal, as pessoas podiam pegar a mala e ir embora. E as nossas malas não. Todas as malas estavam pegando e indo direto pra polícia. Tinha a esteira aqui que você podia pegar, e aqui no cantinho era a polícia que tinha que passar por análise. Todas as nossas malas, todas, de todo mundo, foi parar a polícia. E aí os policiais iam lá chamando. De quem é essa mala aqui? Tudo em inglês. Aí você ia na frente do policial, ele mandou cada um abrir a mala, tirar tudo o que tinha dentro, porque eles queriam analisar o que era líquido, o que não era líquido, e jogar fora as coisas que não podiam estar naquela mala. E aí tinham dois problemas. Primeiro, que eu ia perder meu requeijão, meu leite condensado e todos os meus cremes de cabelo. E o segundo problema é que a gente tava atrasado pro voo. E não é que eles estavam tipo, tira isso daqui de qualquer jeito. Gente, eles olhavam tudo. Eles olhavam dentro da meia, eles pegaram um secador na época, tipo, olharam dentro do secador, sabe, pra ver o que tinha lá dentro. Sei lá o que o cara achou que eu tava contrabandeando. Era só leite condensado, moço. Juro, não vai matar ninguém. E aí, tipo assim, o policial que tava comigo, ele tinha duas caixas. Então, em uma caixa, ele colocava as coisas que eu podia levar. E aí na outra caixa ele colocava os líquidos e as coisas que provavelmente iam ter que ficar lá e que ele ia jogar fora. E nessa viagem pra Londres, eu tinha comprado o meu primeiro batom da MAC da vida. Eu nunca tinha comprado nenhum batom da MAC. Eu fui lá, juntei meu dinheirinho, cheguei numa loja da MAC e comprei o meu primeiro batom da MAC. Aí o cara, quando eu tava analisando as coisas que estavam dentro da minha mala, pegou o meu batom da MAC e colocou na caixinha de coisas que provavelmente ele ia jogar fora. Eu virei no giraia, nem me importei que ele era um policial. Comecei a olhar pra cara dele e gritar em inglês: isso não é líquido! Isso não é líquido! Coloca de volta na minha mala! E o meu namorado olhando pra minha cara falou: fica quieta, ele é um policial, ele vai te prender. E eu: não importa, porque isso não é líquido, isso é só um batom e não sei o que. A sorte que eu tive era que o policial era muito tranquilo, ele só deu risada, olhou e falou: realmente, é um batom. Pegou e colocou de volta na minha mala, entendeu? Mas se eu tivesse pegado um policial bem chato, provavelmente ele ia ter jogado aquilo fora e falado: dane-se. Eu sei que no final ele jogou um monte de coisa fora, fiquei bem triste, inclusive. Mas graças a Deus a gente conseguiu enfiar tudo de volta em todas as malas, de qualquer jeito, né? Enfiando lá, socando as coisas. A gente pegou o voo e voltou pra casa. Então, tipo assim, a gente passou pouco perrengue, porque tinham pessoas que falavam inglês no nosso grupo. E mesmo a gente falando inglês, vocês já perceberam que a gente passou por alguns perrenguinhos, né? Isso porque eu não vou nem mencionar os países que é difícil você se virar até com o inglês. Porque, por exemplo, França, quando eu fui pra Paris, os franceses meio que têm uma rincha, assim, sabe? Então eles não gostam de falar inglês com você. Eles querem que você esteja lá e saiba francês. Então, na hora mesmo que eu tava lá em Paris, eu percebi que, tipo, eu falava inglês com algumas pessoas e as pessoas mal ligavam pra mim. Aí eu tive que pesquisar meia dúzia de palavras lá em francês, aprendi a pedir algumas comidas, tal, em algumas direções em francês, assim, pra poder me virar lá. Até quando eu fui pedir um Big Mac no McDonald's da França, a atendente foi mal educada comigo. Eu olhei pra cara dela e falei: Big Mac. Ela ficou assim. Repeti umas 3 vezes: Big Mac, Big Mac. E ela: não, tipo, não entendi. Aí eu peguei um cardápio e apontei pra ela o lanche, o Big Mac. Ela olhou e falou: Big Mac. Colega, você entendeu o que eu falei, né, meu bem? Na Itália as pessoas já foram mais gentis, então, tipo assim, era engraçado, porque quando eu falava em português, porque a maioria também não entendia inglês. Os italianos falavam em italiano, e eu conseguia entender o que eles estavam falando, e eles conseguiam entender o que eu tava falando. Tipo, era uma coisa muito louca, era uma conversa louca. Teve uma vez que eu tava perguntando a direção de algum lugar, parei, perguntei pra um italiano na rua, aí fui pra minha mãe e falei: mãe, então, ele falou pra gente ir pra lá, tal, virar não sei o que. Ela: como é que você entendeu o que ele tava falando, se ele tava falando em italiano? Falei: mãe,
manhã, eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu entendi. E realmente era aquilo mesmo. A gente chegou no lugar certo, graças às direções, que eu não sei nem como eu consegui traduzir. Eu sei que depois de viajar muito pela Europa, eu cheguei à conclusão de que é muito importante a gente saber pelo menos uma língua diferente da nossa. Então eu domino muito bem o inglês, mas apesar disso eu também fiquei com muita vontade de aprender, principalmente italiano, que foi um país assim que eu gostei muito, que eu tenho muita vontade de visitar novamente. E o francês eu queria aprender um pouquinho melhor, porque eu também tenho vontade de voltar pra França e não quero passar perrengue, que nem eu passei lá, que as pessoas não entendiam inglês e eu tive que na hora me virar pra aprender algumas palavras assim pra poder me virar na cidade, sabe? E é por isso que eu achei o iTalk uma plataforma muito interessante. O iTalk é um site onde você pode aprender idiomas online. Eles têm vários idiomas, você pode aprender inglês, espanhol, francês, italiano, chinês, hindu, gente, eles têm vários. Eles contam com mais de 100 professores que são nativos de cada língua, então você pode escolher o professor que se adequa melhor aos seus horários e que se adequa melhor ao seu orçamento. E tudo isso é online, gente. Então é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o site do iTalk. E é só você se cadastrar, escolher o professor, o idioma que você quer aprender, os horários e aprender uma língua nova. Bom, gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber de alguns dos meus biqueios aí durante a Europa. Se você curtiu o vídeo, não esquece de me dar um joinha. Se inscreve aqui embaixo no canal também, se você não for inscrito ainda. E é isso, meus amores. Então um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.